Oi, tudo bom? Como vão? Tudo bem, meus amigos? Sou o professor Fábio Silveira e hoje vamos retornar às nossas aulas de cálculos trabalhistas. Senhores, hoje eu queria tocar num assunto que é um pouco assim diferenciado, porque é um fator que não faz, que compõe os direitos sociais do trabalhador urbano e rural, está contido no artigo 7º da Constituição Federal, mas ele não é comum aos cálculos trabalhistas colocados e exigidos na maior parte das petições iniciais. Mas é importante nós mencionarmos, é importante os senhores conhecerem, como aplicador do direito, como empresário, como gestores de RH, departamento de recursos humanos, departamento pessoal, enfim, a contabilidade também, e porque para certa classe, como a de comerciários, ele aparece muito e pode ocorrer para eles uma lesão, ou seja, não ser ofertado o direito ao que nós chamamos de descanso semanal remunerado. Pois bem, vamos iniciar a aula hoje do descanso semanal remunerado, ou também conhecido como repouso semanal remunerado. Ele está dito no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, é contido e está previsto no ordenamento jurídico pátrio desde 1949, através da Lei 605, tá certo? Mas a CLT retrata também, juntamente nos artigos 59A, 67, 68, e, importante frisar, no artigo 611B, inciso 9 da CLT. Nele, que nós veremos mais adiante, vem de forma expressa, afirmando que, em forma de acordos e convenções coletivas, não se pode retirar ou reduzir o chamado descanso semanal remunerado. Ele é colocado como um direito social, um direito à dignidade da pessoa humana, é um elemento de saúde mental e física do trabalhador. Logo, ele é considerado uma cláusula pétrea e ele não pode haver a supressão dele ou a redução desse direito ao trabalhador que a ele utiliza, a ele retém e goza do direito do descanso semanal. Praticamente todos têm esse direito. O descanso semanal remunerado, ele é um período de descanso, de recomposição, certo, da fadiga, a qual é destinado um descanso durante a semana de trabalho de 24 horas, certo, preferencialmente ofertado aos domingos. Então, o trabalhador tem, dentro dos 7 dias, um descanso de 24 horas. Não pode ultrapassar os 7 dias, mas tem um descanso de 24 horas ofertado preferencialmente aos domingos. Ele é composto dentro do valor que nós iremos ver, já é dado no salário, ele é embutido no salário mensal do trabalhador, principalmente o mensalista e o quinzenal, mas, para alguns trabalhadores, ele pode ser alterado, o gozo, e isso é importante. E pode também ter a supressão da remuneração, certo? Nós iremos falar isso mais adiante. Porém, o descanso em si do corpo e da mente, ele tem que ser gozado, ele tem que ser aproveitado. O trabalhador não pode ter, não pode deixar de tê-lo. A única coisa que ele pode sofrer é, na verdade, a perda do valor remuneratório. E o que acontece também, como consequência daqueles que não têm a compensação, ou seja, quando vão laborar no domingo, como é o caso dos comerciários, desde que haja uma legislação municipal pertinente, como veremos adiante, ele poderá trabalhar o domingo, mas tendo que ter outro dia da semana para o gozo das 24 horas de descanso. Assim sendo, se não houver a compensação, vamos dar um exemplo muito simples, quando um trabalhador é demitido sem justa causa e tenha laborado alguns domingos sem haver o gozo, então ele vai ter, na verdade, uma aplicação, e temos que saber o cálculo do valor da hora aplicada aos dias de domingo, certo? Com um aumento dos 100%.
Então, o aumento de 100% do valor da hora deverá ser calculado e deverá ser colocado na petição inicial, que é a reclamação trabalhista. Pois bem, vejamos. Como eu disse, o artigo 611-A é um artigo novo, onde determina que é ilícito suprir ou reduzir o descanso semanal remunerado por meio de acordo ou convenção coletiva. Iremos ver a súmula 146 e a orientação jurisprudencial 410 da seção de dissídios individuais, da primeira seção de dissídios individuais, também do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, meus amigos, nesse ponto está aqui a conceituação, como eu tinha dito aos senhores, do descanso semanal remunerado, que é, ou também chamado de repouso semanal remunerado. É um período de descanso de, no mínimo, 24 horas, concedido pelo menos uma vez por semana e preferencialmente aos domingos. Está lá no artigo 7º da Constituição Federal de 88, no seu inciso 15. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Pois bem, a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, instituiu no seu artigo 611-B que não se pode haver a retirada ou a redução desse direito, certo, constitucional ofertado aos trabalhadores urbanos e rurais. Aí vem dizendo, ou seja, constitui objeto ilícito a convenção ou acordo coletivo de trabalho a supressão ou redução do descanso semanal remunerado. Isso é importante. Por quê? Porque ele leva como consequência a multa de 100% do valor da hora. E aí é que nós vamos trabalhar. Mas devemos saber como é que funciona isso, como é ofertado essa situação. Pois bem, há dois elementos importantes que determinam a conquista desse direito, mas a eliminação da sua remuneração não supre o descanso físico. Então, isso os senhores devem ter a ideia. Ora, quais são os dois elementos? É a frequência e a pontualidade do trabalhador, certo, no seu local de trabalho. A habitualidade é requisito fundamental, que é convertido em frequência. Então, à medida que o trabalhador ele falta um dia de trabalho de forma injustificada. O que quer dizer injustificada? São aquelas que a lei não permite. Ou seja, você tem a permissão de faltar quando tem o falecimento do cônjuge, uma questão de doença a qual você pode vir com um atestado hábil, perfeito, atestado de saúde, onde confirma que você não teria condições de trabalhar naquele dia e seria prejudicial também para a empresa, certo? Entre outros elementos que veremos adiante. Bem, essas aí são as chamadas faltas justificadas. Nesse ponto, a remuneração não é retirada naquele dia, ou seja, não há uma redução da carga do valor salarial daquela semana e, com isso, por reflexo, também não há a diminuição do descanso semanal remunerado. A pontualidade também é outro requisito. Veremos. Ora, como vem dito aqui, para ter direito à remuneração do descanso semanal remunerado, é necessário preencher dois requisitos. A frequência. Ora, a frequência ao trabalho na semana de descanso é requisito fundamental, pois as faltas injustificadas possibilitam descanso do dia em que ocorreu a falta, assim como por reflexo do descanso semanal remunerado. Então, essa é uma razão de poder e ter que estudar esse elemento, mas ele não é comum na maioria das petições trabalhistas. Mas é importante o cidadão ver, e é difícil também de analisar isso por cálculo de PJE, cálculo. Então, o programa que nós veremos mais adiante no nosso curso, certo? Como analisar esses elementos dentro do PJ cálculo,
ele também não consegue. Então, é importante para o advogado trabalhista perceber e analisar e calcular esses requisitos. Outro elemento, e assim sendo, já as faltas justificadas, como doação de sangue, certo? Falecimento do cônjuge, como eu já tinha falado, comparecimento à audiência, que é requisito, e você recebe lá a documentação de que você compareceu, certo? Enfermidade comprovada por atestado médico e que comprove que você não há condições de ir ao trabalho, exercitar seu labor, eles não permitem o desconto. Não permite o desconto do dia em que não foi laborado e, por reflexo, não diminui o valor do descanso semanal remunerado. A pontualidade. O empregado deve manter pontualidade no trabalho, certo? Pois os atrasos injustificados também, durante a semana, possibilitam o não pagamento do TST. Ora, por que eu digo isso? Na verdade, o cálculo que é feito, contábil, de trabalho, é feito pelos 6 dias de trabalho, 44 horas por 6. Mas na hora da multiplicação, para determinar o valor de horas trabalhadas, então, 44 horas por 6, como já vimos no início do nosso curso, dá 7,33. Então, temos 7 horas e 33 minutos trabalhados por dia. Mas multiplicado por 30, independente que temos meses com dias menores, como fevereiro e outros mais, o cálculo contábil determina 30 dias remunerados. Assim sendo, o domingo é um descanso obrigatório, mas o trabalhador urbano e rural tem como direito constitucional o valor dele remunerado. Ou seja, há o descanso físico e mental, mas há a remuneração para ele. Então, é um descanso remunerado, por isso que tem esse nome, repouso semanal remunerado. Então, nessa perspectiva, ele não é calculado na maior parte dos outros elementos matemáticos que nós vimos, mas na sua supressão, sim, você tem que calcular a hora de trabalho, como vimos, e depois multiplicar por 100, e aí veremos quantas horas foram trabalhadas naquele dia para poder calcular o valor e exigi-lo na justiça. Pois bem, voltando aqui aos nossos cálculos. Uma coisa importante frisar são as atividades que têm essa permissão, ou seja, a permissão de poder trabalhar os dias de domingo. Quais são? Principalmente o comércio. Hoje nós temos uma atividade comercial intensa, aberta 24 horas, então o comércio é permitido o trabalho preferencialmente aos domingos e feriados, certo? Da seguinte forma, tem que haver uma autorização municipal já permitindo isso, e sabendo que tem que ter um rodízio de funcionários. E com isso, a coincidência do repouso uma vez no domingo a cada 3 semanas. Então, não poderão ser todos os funcionários trabalhando todos os domingos. Deverá ter um rodízio e de modo que haja pelo menos o repouso semanal dentro de 3 semanas, certo? Ora, nos feriados também tem que ter uma lei municipal autorizando, certo? Previamente já estipulado, e autorização de acordo com a convenção coletiva. Diferentemente para outras atividades, tem que ter o quê? Autorização do Ministério do Trabalho, certo? Alguns já têm essa autorização, como o Serviço Público de Transportes e, entre outros, aqueles que têm exigência técnica por empresas e que há necessidade da manutenção, do suporte técnico ao dia de domingo. São elementos, são atividades essenciais e que não podem ser supridas só porque seja um dia de descanso, certo? Mas aí é permitido o quê? A troca para o feriado. Ora, então aí vamos ver quais são as consequências, como eu já tinha dito, e a previsão sobre essa consequência. Está lá na súmula 146 do TST. O trabalho prestado em domingo e feriado não compensado, então aquele que não foi compensado deve ser pago em dobro,
Em dobro, que significa o quê? Um aumento de 100%. É você pegar o valor da hora trabalhada e multiplicar por 2. Perfeito? Esse é o cálculo que se faz. Sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então, vamos lá. O trabalho prestado em domingo, preferencialmente em domingo e feriado, não compensado, então não houve compensação, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. OJ 410, da seção de dissídios individuais, da primeira seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando seu pagamento novamente em dobro, significa um aumento, certo? O valor da hora trabalhada mais 100%, o que equivale a o valor da hora multiplicado por 2, certo? Pois bem, vamos ver essa consequência de forma prática, certo? E aqui vamos ver como é que a gente faz esse cálculozinho, bem simples, bem direto. Vamos lá. Consequência do trabalho no descanso semanal remunerado e feriados. Exemplo, João, empregado mensalista. Quando falamos de mensalista, falamos aquele que trabalha por tempo indeterminado, carteira de trabalho, certo? Na condição de 44 horas semanais, certo? Entendendo que a semana laborada são 6. Como vimos na OJ, ultrapassou o 7º dia, sem o descanso, multa de 100% sobre o valor da hora e calculadas as horas não compensadas. Recebe 2.500 por mês, fazendo aquela média que nós fizemos nos outros exemplos. Acontece que João foi demitido e não foram compensados 3 domingos trabalhados. Olha só, cada domingo foi laborado em média de 6 horas. Qual o valor dos dias de descanso trabalhados por João? Digamos que João pediu aí, porque como ultrapassou 2 dias, ele pode pedir já uma rescisão indireta e já vai pedir multa, vai pedir o 477 e outros mais elementos remuneratórios que nós vimos, tá certo? De multas administrativas. Então, cada domingo foi laborado em média 6 horas. Esse é outro elemento importante, tá certo? O valor mensal. Qual o valor dos dias de descanso trabalhados por João? Vamos lá. Lembrando, vamos calcular a hora trabalhada, o valor da hora. Então, horas de trabalho, nós vimos que é 44 horas por 6 dias, que dá 7,33 por dia. Multiplicado por 30 dias, então aqui já inclui os domingos, ou os descansos, certo? O que dá aproximadamente 220 horas, perfeito? Assim sendo, vamos calcular o valor da hora. Vimos cálculos passados que o cálculo do valor da hora trabalhada é salário mensal, certo? Salário mensal sobre a quantidade de horas trabalhadas no mês. Se eu ganho por mês 2.500 e trabalho e o mês possui 220 horas, eu tenho o valor de R$ 11,36 por hora. Perfeito? Assim sendo, vamos agora entender os outros elementos. O repouso semanal remunerado não compensado. O valor da hora é aumentado de 100, à medida que não há a compensação. Logo, é multiplicar por 2. Então, qual é o cálculo? O cálculo é esse daqui. Certo? O descanso semanal remunerado não compensado é igual ao número de dias não compensado vezes as horas trabalhadas nesses dias. Então, nós vimos que foram 3 dias, certo? 3 dias, e foram 6 horas, vezes as horas trabalhadas. Quais foram? 6 horas. Pois bem, vezes o quê? Vezes o valor da hora, certo? Multiplicado por 2, que equivale o quê?
a um aumento de 100%. Diante disso, nós temos aqui o descanso semanal, não compensado é igual a 3 vezes 6, que foram 3 dias vezes 6 horas, vezes R$ 11,36 a hora, multiplicado por 2. Então, temos 18 vezes 22,72, que dá o total de R$ 408,96, certo? Senhores, aqui viram que é bem simples esse cálculo sobre o descanso semanal remunerado. Não? Então, senhores, eu o aguardo na próxima aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos senhores, tá certo? Vamos ter um link a qual vamos ter acesso para tirar essas dúvidas. Eu estou à disposição dos amigos para renovar esses cálculos. Os senhores vão ter esses exemplos disponibilizados em slide. Então, eu espero os amigos para a próxima aula. Até lá, até breve.